Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Depois de arrasar ilhas caribenhas e provocar enchentes no estado americano da Flórida, o furacão Irma perdeu força e virou uma tempestade tropical. Mais de 40 pessoas morreram, 9 nos Estados Unidos. 210 quilômetros por hora. Foi com essa intensidade que o olho do Irma entrou no continente. E foi assim que a cidade de Naples ficou quando os ventos se acalmaram. No conjunto de ilhas conhecidas como Florida Keys, onde o Irma chegou no domingo pela manhã, os danos foram ainda piores. O vento jogou barcos sobre ruas, tirou casas do chão. Com água pela cintura, esse casal preferiu ver o lado positivo. Meu telhado quebrou, meu jardim foi destruído, mas a estrutura da casa está intacta. Irma deixou mais de 6 milhões de moradores da Flórida sem energia elétrica e causou o cancelamento de 10 mil voos. A costa leste do estado não pegou os ventos mais fortes, mas nem por isso escapou por completo. Orlando, no meio da Flórida, conhecida pelos parques temáticos, ficou alagada. Em Fort Lauderdale, onde a prefeitura decretou toque de recolher, a polícia prendeu 9 pessoas acusadas de saquear lojas. E em Miami, mesmo longe do olho do furacão, a maré alta e o vento provocaram inundações. Em algumas áreas de Miami, as ruas ficaram parecendo rios. A força da água foi tanta que arrastou galhos de árvore, muito lixo. E olha só o que veio parar em cima do gramado desse parque. Esse barco, que estava ancorado a mais de 300 metros daqui, na Baía de Coconut Grove, uma das regiões mais valorizadas da cidade. A manhã ensolarada foi de muito trabalho. Os moradores retiravam árvores inteiras que foram arrancadas pela tempestade. Glenn vai ter que esperar ajuda. A palmeira quebrou o telhado da casa e derrubou um fio de alta tensão. Ninguém se machucou. A casa dá para substituir. A vida, não. Segundo estimativas, os prejuízos na Flórida passam dos 50 bilhões de dólares. Alguns estragos são difíceis de medir. A maré alta não trouxe só enchente para Miami, não. Olha só, o visitante inesperado que chegou bem pertinho da costa, normalmente ele estaria bem longe daqui. Pompano Beach, cidade com uma grande comunidade brasileira, sofreu poucos estragos. Mas Janice não vai esquecer tão cedo da passagem do Irma. A experiência foi a pior possível, porque eu fiquei muito nervosa. Foi o meu primeiro furacão aqui na Flórida. Irma começou a passar pelo Caribe 5 dias atrás como categoria 5, a máxima. Hoje, o governo cubano confirmou 10 mortes. Muitas ilhas caribenhas estão sem condições de cuidar da população e dependem da ajuda de governos europeus que administram a região. Em algumas ilhas, os hospitais foram parcialmente destruídos. Há escassez de comida e água. E, segundo a imprensa local, o número de saques a residências e mercados está aumentando. Olá, boa tarde. O dono do grupo JF, Joesley Batista, e o executivo Ricardo Saldi acabam de desembarcar em Brasília, onde vão cumprir prisão temporária de pelo menos 5 dias. Joesley Batista passou a primeira noite na cadeia em São Paulo, onde se entregou ontem à tarde e agora foi transferido para a capital federal juntamente com o executivo Ricardo Saldi. A Zileide Silva está no aeroporto de Brasília, tem detalhes para a gente. Zileide. Oi, Renata, boa tarde. Olha, o avião da Polícia Federal pousou aqui em Brasília às 3 horas e 23 minutos. Taxiou e por volta das 3 horas e 34 minutos, o executivo Ricardo Saldi e o empresário Joesley Batista desembarcaram. Nós temos imagens desse desembarque feito agora há pouco aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Bom, agora há duas possibilidades. Eles também já deixaram aqui o aeroporto, embarcaram em 2 carros separados e seguem agora num comboio. Por questão de segurança, a polícia não divulgou para onde eles irão agora. São 2 opções: o Instituto Médico Legal para o exame de corpo de delito ou então
então à Superintendência da Polícia Federal, onde eles deverão prestar depoimento e onde permanecerão presos. Como você disse, é uma prisão temporária de 5 dias, prisão que pode ser prorrogada e pode também se transformar numa prisão preventiva, essa sem um prazo definido para terminar. Os dois chegaram no aeroporto de Congonhas por volta das 11 horas da manhã, mas só embarcaram por volta das 2 horas da tarde. Isso porque a Polícia Federal esperou pelos malotes. Hoje cedo houve uma operação de busca e apreensão e então a polícia resolveu esperar os malotes com tudo que foi apreendido nessas operações na casa do empresário Joesley Batista e também na casa do executivo Ricardo Saldi. Quando os malotes chegaram, aí sim eles embarcaram por volta das 2 horas da manhã. Essa prisão, lembrando, foi autorizada pelo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Prisão que foi solicitada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Renata? Nós vimos a Lisileide pelas imagens que mostramos. O primeiro a desembarcar foi o empresário, o executivo Ricardo Saldi. Logo depois, o empresário Joesley Batista. Aparentemente, pelas imagens, não estavam algemados. A gente continua acompanhando e a cobertura completa sobre essa transferência dos executivos da JF para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. Você vê logo mais no Jornal Nacional. Até já! A temporada de furacões e tormentas no Atlântico Norte também tem reflexos num pedaço do Brasil. E quem vai explicar para a gente por quê é a Maju Coutinho. Vamos lá para São Paulo falar com ela. Boa noite, Maju. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, a explicação está aí na temperatura da água do Atlântico Norte. As águas mais quentes, são o principal combustível para a formação de furacões e anda tudo muito quente na parte norte do Atlântico. A temperatura da superfície do mar por lá está em 30 graus. Acima de 27 graus já é algo suficiente para a formação de furacões. E essa quentura das águas do Atlântico Norte acaba também afastando do norte aqui do Brasil a chamada Zona de Convergência Intertropical, ou ZCIT. Lembra dela? Eu falo muito aqui. É um famoso aglomerado de nuvens carregadas que provoca chuva em parte do norte brasileiro. Pois bem, como ele foi atraído aí pelas águas quentinhas lá de cima, a chuva em parte da região norte brasileira deu uma bela diminuída. Olha só, os pontos aqui em marrom indicam que entre 12 de agosto e 10 de setembro choveu bem menos do que o normal nas áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e do Pará. E pela análise do INPE, a quantidade de chuva deve continuar abaixo da média nos próximos 3 meses, aí nessas áreas que eu mostrei, aqui entre Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Também na região central do Brasil, Renata, continua chovendo menos do que a média. Agora, bastante chuva, chuva acima do normal aqui, olha, em pontos de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, previsão trimestral. Então, todo esse fenômeno também, claro, influencia a previsão para amanhã, né, Maju? Como fica amanhã? Pois é, a gente vê uma repeteco aqui desse mapa, principalmente no centro do país, porque, de novo, a secura vai dar o tom na maior parte do Brasil. Pelo menos 8 capitais devem enfrentar aí uma tarde com umidade relativa do ar abaixo de 30%. E na grande área seca também tem previsão de rajadas de vento. Palmas, Cuiabá e Campo Grande estão na rota da secura e da quentura. Veja só que até mesmo bem cedo a temperatura é alta, 26 graus de mínima em Palmas e em Cuiabá, 39 lá em Cuiabá no período da tarde. Manhãs mais amenas em Brasília e em São Paulo, porém tardes secas por aqui. E o Rio de Janeiro continua quente, 35 graus de máxima no Rio. As nuvens de chuva andam aqui pela região norte, mas ainda chovendo menos do que normal, onde aí a gente tem previsão de pancadas que podem se estender aqui para o oeste de Mato Grosso. Também deve chover em parte do Espírito Santo e na faixa leste do Nordeste, com destaque para Sergipe e Alagoas. No sul, chuva prevista aqui para um pedacinho do Paraná, de Santa Catarina, mas a chuva mais intensa deve atingir aqui o Rio Grande do Sul. O dia deve ser carrancudo e chuvoso em Porto Alegre, em Aracaju e em Manaus. E aviso aos banhistas e navegantes, tem previsão de ressaca em mares do Sul e do Nordeste. Renata. Maju, a gente volta a conversar amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também pediu, desta vez ao Superior Tribunal de Justiça, a abertura de um inquérito para investigar o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do PMDB.
2 ex-executivos da Odebrecht, Benedito Júnior e Leandro Azevedo, afirmaram em delação premiada que Pezão recebeu pagamentos não declarados à Justiça na campanha de 2014 em valores entregues pessoalmente e em contas no exterior. O pedido de abertura de inquérito está com o relator da Lava Jato no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão. Luiz Fernando Pezão disse que nunca recebeu recursos ilícitos e que jamais teve conta no exterior. O governador afirmou que as doações de campanha foram feitas de acordo com a Justiça Eleitoral. O procurador-geral Rodrigo Janot pediu ao Supremo o arquivamento da investigação dos senadores Renan Calheiros e Romero Jucá e do ex-presidente José Sarney por tentativa de obstrução da Lava Jato. A decisão caberá ao ministro Luiz Edson Fachin. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, gravou conversas que serviram de base para a abertura desse inquérito. Numa delas, Romero Jucá sugere um pacto para, nas palavras dele, estancar a sangria, representada pela Lava Jato. Rodrigo Janot considerou que os fatos são graves, mas que não houve ato concreto para obstruir a operação. Em julho, também a Polícia Federal concluiu que a intenção não pode ser considerada crime e que, portanto, os 3 políticos do PMDB não cometeram atos de obstrução de justiça. A ilha de Coconut Grove, uma das regiões mais valorizadas da cidade. A manhã ensolarada foi de muito trabalho. Os moradores retiravam árvores inteiras que foram arrancadas pela tempestade. Glenn vai ter que esperar ajuda. A palmeira quebrou o telhado da casa e derrubou um fio de alta tensão. Ninguém se machucou. A casa dá para substituir. A vida, não. Segundo estimativas, os prejuízos na Flórida passam dos 50 bilhões de dólares. Alguns estragos são difíceis de medir. A maré alta não trouxe só enchente para Miami, não. Olha só, o visitante inesperado que chegou bem pertinho da costa, normalmente ele estaria bem longe daqui. Pompano Beach, cidade com uma grande comunidade brasileira, sofreu poucos estragos. Mas Janice não vai esquecer tão cedo da passagem do Irma. A experiência foi a pior possível, porque eu fiquei muito nervosa. Foi o meu primeiro furacão aqui na Flórida. Irma começou a passar pelo Caribe 5 dias atrás como categoria 5, a máxima. Hoje, o governo cubano confirmou 10 mortes. Muitas ilhas caribenhas estão sem condições de cuidar da população e dependem da ajuda de governos europeus que administram a região. Em algumas ilhas, os hospitais foram parcialmente destruídos. Há escassez de comida e água. E, segundo a imprensa local, o número de saques a residências e mercados está aumentando. Olá, boa tarde. O dono do grupo JF, Joesley Batista, e o executivo Ricardo Saldi acabam de desembarcar em Brasília, onde vão cumprir prisão temporária de pelo menos 5 dias. Joesley Batista passou a primeira noite na cadeia em São Paulo, onde se entregou ontem à tarde e agora foi transferido para a capital federal juntamente com o executivo Ricardo Saldi. A Zileide Silva está no aeroporto de Brasília, tem detalhes para a gente. Zileide. Oi, Renata, boa tarde. Olha, o avião da Polícia Federal pousou aqui em Brasília às 3 horas e 23 minutos. Taxiou e por volta das 3 horas e 34 minutos, o executivo Ricardo Saldi e o empresário Joesley Batista desembarcaram. Nós temos imagens desse desembarque feito agora há pouco aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Bom, agora há 2 possibilidades. Eles também já deixaram aqui o aeroporto, embarcaram em 2 carros separados e seguem agora num comboio. Por questão de segurança, a polícia não divulgou para onde eles irão agora. São 2 opções: o Instituto Médico Legal para o exame de corpo de delito ou então a Superintendência da Polícia Federal, onde eles deverão prestar depoimento e onde permanecerão presos. Como você disse, é uma prisão temporária de 5 dias, prisão que pode ser prorrogada e pode também se transformar numa prisão preventiva. Perdeu força e virou uma tempestade tropical. Mais de 40 pessoas morreram, 9 nos Estados Unidos. 210 quilômetros por hora. Foi com essa intensidade que o olho do Irma entrou no continente. E foi assim que a cidade de Naples ficou quando os ventos se acalmaram. No conjunto de ilhas conhecidas como Florida Keys, onde o Irma chegou no domingo pela manhã, os danos foram ainda piores. O vento jogou barcos sobre ruas
tirou casas do chão. Com água pela cintura, esse casal preferiu ver o lado positivo. Meu telhado quebrou, meu jardim foi destruído, mas a estrutura da casa está intacta. Irma deixou mais de 6 milhões de moradores da Flórida sem energia elétrica e causou o cancelamento de 10 mil voos. A costa leste do estado não pegou os ventos mais fortes, mas nem por isso escapou por completo. Orlando, no meio da Flórida, conhecida pelos parques temáticos, ficou alagada. Em Fort Lauderdale, onde a prefeitura decretou toque de recolher, a polícia prendeu 9 pessoas acusadas de saquear lojas. E em Miami, mesmo longe do olho do furacão, a maré alta e o vento provocaram inundações. Em algumas áreas de Miami, as ruas ficaram parecendo rios. A força da água foi tanta que arrastou galhos de árvore, muito lixo. E olha só o que veio parar em cima do gramado desse parque. Esse barco, que estava ancorado a mais de 300 metros daqui, na Baía de Coconut Grove, uma das regiões mais valorizadas da cidade. A manhã ensolarada foi de muito trabalho. Os moradores retiravam árvores inteiras que foram arrancadas pela tempestade. Glenn vai ter que esperar ajuda. A palmeira quebrou o telhado da casa e derrubou um fio de alta tensão. Ninguém se machucou. A casa dá para substituir. A vida, não. Segundo estimativas, os prejuízos na Flórida passam dos 50 bilhões de dólares. Alguns estragos são difíceis de medir. A maré alta não trouxe só enchente para Miami, não. Olha só, o visitante inesperado que chegou bem pertinho da costa, normalmente ele estaria bem longe daqui. Pompano Beach, cidade com uma grande comunidade brasileira, sofreu poucos estragos. Mas Janice não vai esquecer tão cedo da passagem do Irma. A experiência foi a pior possível, porque eu fiquei muito nervosa. Foi o meu primeiro furacão aqui na Flórida. Irma começou a passar pelo Caribe 5 dias atrás como categoria 5, a máxima. Hoje, o governo cubano confirmou 10 mortes. Muitas ilhas caribenhas estão sem condições. Do norte brasileiro, pois bem, como ele foi atraído aí pelas águas quentinhas lá de cima, a chuva em parte da região norte brasileira deu uma bela diminuída. Olha só, os pontos aqui em marrom indicam que entre 12 de agosto e 10 de setembro choveu bem menos do que o normal nas áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e do Pará. E pela análise do INPE, a quantidade de chuva deve continuar abaixo da média nos próximos 3 meses, aí nessas áreas que eu mostrei, aqui entre Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Também na região central do Brasil, Renata, continua chovendo menos do que a média. Agora, bastante chuva, chuva acima do normal aqui, olha, em pontos de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, previsão trimestral. Então, todo esse fenômeno também, claro, influencia a previsão para amanhã, né, Maju? Como fica amanhã? Pois é, a gente vê uma repeteco aqui desse mapa, principalmente no centro do país, porque, de novo, a secura vai dar o tom na maior parte do Brasil. Pelo menos 8 capitais devem enfrentar aí uma tarde com umidade relativa do ar abaixo de 30% e na grande área seca também tem previsão de rajadas de vento. Palmas, Cuiabá e Campo Grande estão na rota da secura e da quentura. Veja só que até mesmo bem cedo a temperatura é alta, 26 graus de mínima em Palmas e em Cuiabá, 39 lá em Cuiabá no período da tarde. Manhãs mais amenas em Brasília e em São Paulo, porém tardes secas por aqui. E o Rio de Janeiro continua quente, 35 graus de máxima no Rio. As nuvens de chuva andam aqui pela região norte, mas ainda chovendo menos do que normal, onde aí a gente tem previsão de pancadas que podem se estender aqui para o oeste de Mato Grosso. Também deve chover em parte do Espírito Santo e na faixa leste do Nordeste, com destaque para Sergipe e Alagoas. No sul, chuva prevista aqui para um pedacinho do Paraná, de Santa Catarina, mas a chuva mais intensa deve atingir aqui o Rio Grande do Sul. O dia deve ser carrancudo e chuvoso em Porto Alegre, em Aracaju e em Manaus. E aviso aos banhistas e navegantes, tem previsão de ressaca em mares do Sul e do Nordeste. Renata. Maju, a gente volta a conversar amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também pediu, desta vez ao Superior Tribunal de Justiça, a abertura de um inquérito para investigar o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do PMDB.
2 ex-executivos da Odebrecht, Benedito Júnior e Leandro Azevedo, afirmaram em delação premiada que Pezão recebeu pagamentos não declarados à Justiça na campanha de 2014 em valores entregues pessoalmente e em contas no exterior. O pedido de abertura de inquérito está com o relator da Lava Jato no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão. Luiz Fernando Pezão disse que nunca recebeu recursos ilícitos e que jamais